Hi guys, how are you? E daí, povinho, como é que vocês estão? Tranquilos? Fazendo as atividades, relembrando os vocabulários, isso é muito importante, tá? Então, até agora, nós estamos na nossa 11ª aula, nossa aula 11. A gente já viu vários vocabulários. Já vimos parte do corpo, já vimos o rosto, lugares turísticos, meios de transporte. Então, esses vocabulários todos você já tem que estar dominando, ok? Então, sempre dá uma revisada no caderno, faça a sua listinha, confere. Você sempre tem que lembrar que você é a parte mais importante agora desse processo de videoaulas, né? É o teu esforço agora, é você se fazendo, você se dedicando, isso é super importante. Então, na nossa aula agora, vamos lá, o nosso caderninho está aí do lado, o dicionário sempre importante, minha caneta, meu lápis e let's go! Na aula de hoje, nós vamos trabalhar com as nossas WA words. Vocês conhecem elas? São as nossas question words. São os nossos pronomes interrogativos. O que são pronomes interrogativos? Pronomes interrogativos são aqueles que nos fazem perguntas. Esses daqui são conhecidos como WH words porque a maioria deles começa com W e H. Então, olha ali o que eu tenho. Eu tenho o who, what, when, where, why. E a exceção é o how. Esses são os meus pronomes interrogativos. Para interpretar um texto, eles são importantíssimos. Quando eu sei o que significam, eu consigo ir atrás da minha resposta, tá? Então, são os nossos pronomes interrogativos. Let's go! Então, question words são pronomes interrogativos utilizados para fazer perguntas em inglês. Eles são empregados sempre antes dos verbos auxiliares. O que são verbos auxiliares, teachers? O nosso verbo to be é um verbo auxiliar, o do e o does são os verbos auxiliares. Então, para usar o question word, você vai usar primeiro o question word, depois o verbo auxiliar e aí o restante da sua frase. Com exceção do how, todas as palavras começam com WH e por isso são chamadas de WH words, ok? Tranquilo? Então vamos lá. Primeira, who. Quando é que eu uso who? Who eu uso para quem? Who are you? Quem é você? Minha segunda, what. Significa o que, qual. What do you want? O que você quer? What's your name? Qual é o seu nome? Vou deixar um tempinho para você copiar esses pronomes no seu caderno.
Se o tempo para você copiar ele não foi suficiente, não se preocupa, tá? Copia em português o que você acha mais fácil e depois você vai procurar no teu dicionário como que é em inglês, ok? Então vamos para os próximos. Agora eu tenho when, quando. When do you travel? Quando você viaja? Where, onde. Where do you live? Onde você mora? Então copiei no seu caderno. Então é importante que você copie o pronome e a tradução. Se você não consegue copiar a frase, não tem problema, mesmo porque depois você pode criar outros exemplos. Você pode procurar na internet, você pode olhar no livro, ok? Why? Por quê? Esse é um pronome bem interessante. Em língua portuguesa, eu tenho 4 porquês. Eu tenho o porquê separado sem acento, separado com acento, juntos sem acento, juntos com acento. Em inglês, eu tenho apenas 2. O meu why, que é o da pergunta. Why do you say that? Por que você disse aquilo? E toda vez que eu uso esse pronome, na minha resposta eu tenho que usar o because. Tá? Então, se aparece o pronome why, eu já tenho que saber que na minha resposta eu uso because. Só esses 2 porquês que eu tenho na língua inglesa. Então, why, por quê, e because na resposta. E o outro pronome é o how, que significa como. How are you? Como vai você? Como é que você está? Okay? Então, esses são os meus pronomes que a gente vai utilizar bastante daqui para frente. Copia no caderno, de preferência o pronome e a tradução.
vamos lá. Agora aqui é um exercício que é do livro. Se você não tem o livro, não tem problema, acompanhe aqui junto comigo. Então vamos lá. Essas frases foram tiradas de um texto que está na página 58. Se você tem o livro, você pode até lá conferir. Se você não tem problema, confere aqui comigo. Então, foram tiradas 4 frases desse texto. A primeira, how do I get there? Where can I stay near there? Do they have parking facilities? Where can I store my luggage? No seu caderno, como é que você vai fazer? Você vai colocar a letra da pergunta, não precisa copiar a pergunta, a gente vai fazendo juntos, tá? Você vai colocar a pergunta, a letrinha e a resposta. Então, vamos lá. Letra A. Qual pergunta pode ser respondida apenas com yes ou no? Vamos ler as perguntas novamente? A primeira. How do I get there? Como é que eu chego lá? Eu posso responder isso com yes ou no? Alguém te pergunta, como é que você chega lá? E você fala sim? Não? Acho que não dá. A segunda, where can I stay near there? Onde eu posso ficar lá perto? Tem algum lugar perto que eu possa ficar? Consigo responder com yes ou no? A terceira, do they have parking facilities? Vocês têm estacionamento? Posso responder com sim ou não? E a 4. Where can I store my luggage? Onde é que eu guardo a minha mala? Qual dessas perguntas eu consigo responder com yes ou no? Então, eu posso responder a número 3. No teu caderno, você pode colocar um quadradinho ou você pode colocar o número 3. A segunda pergunta, a letra B. Quais perguntas não são iniciadas por um verbo auxiliar? Lembra que falamos dos verbos auxiliares? O verbo to be, o am, o is, o are, o do e o does, esses são verbos auxiliares. Quais das perguntas não têm um verbo auxiliar? Olha lá. A primeira, que não começam, né, com verbo auxiliar. A primeira, tem. Eu tenho how. A segunda, where. A terceira, do. Olha lá o meu verbo auxiliar. E a quarta, where. Então, quais são as perguntas não iniciadas? A 1, a 2 e a 4, ok? Letra C. Qual é a palavra usada para perguntar sobre lugares? Qual dessas palavras eu uso? Eu uso how ou uso where? Qual das duas eu uso para lugares? How significa como, então não pode ser lugar. E where, onde. Então, eu uso para lugares. A letra D. Qual é a palavra que eu uso para perguntar sobre modo? Como é que você está? Eu vou usar o how ou vou usar o where? How, né? Tranquilo? Então, essas frases foram tiradas lá do texto da página 58. Se você tiver curiosidade, vai lá, dá uma lida. Não tem o livro? Don't worry. Agora, esse texto também está no livro de vocês, tá? Vamos ler juntos? How to get to the top of Corcovado. Então a pergunta é, como é que eu vou chegar no topo do Corcovado? Vocês conhecem que lugar é esse? Onde fica o Corcovado? Essa imagem, que lugar é esse? Lembram? Fica lá no Rio de Janeiro, certo? Então vamos lá. Eu quero saber como é que eu chego até lá. Eu tô lá no meu hotel, tô passeando, como é que eu consigo ir até o Corcovado? There are few viable ways. Tem poucas maneiras. A primeira, eu posso ir de bus plus train. Eu posso ir de ônibus e mais o trem. Como é que eu faço? From Copacabana in Ipanema, you can catch a local bus 583 and from Largo do Machado 422, 569 or 498. They go to Cosme Velho, where the train leaves from. You can also get a subway plus bus, integrated ticket that drops you at the same stop. The train departs every 30 minutes, 80-30, 19 every day. Como é que eu faço para ir até o Corcovado se eu pegar o ônibus e o trem? Então, eu posso pegar em que local? Eu posso pegar em Copacabana, em Ipanema, os ônibus que saem do Largo do Machado, são esses números ali, o ônibus 583, né, de Copacabana, do Largo do Machado, é o 422, o 569 e o 498. Então, no Rio de Janeiro, todos os ônibus são por número. Você pode também pegar um subway, né, que é um metrô,
mais um ônibus e pagar um ticket só. O trem ele sai a cada 30 minutos todos os dias, começando às 8h30 da manhã e o último trem é às 7 da noite. Então você tem que se organizar para você não perder a maneira como voltar. Um outro modo que eu posso ter também é o taxi plus train. Same thing as the bus, but a bit more expensive and in compensation a lot faster if you live in Copacabana, Ipanema or Leblon. Então, se eu pegar um táxi e um trem, é a mesma maneira como eu fiz com o ônibus, porém é um pouco mais caro, só que em compensação é mais rápido. Se você mora em Copacabana, em Ipanema ou no Leblon, se você está nesses bairros, né? E a última maneira que eu tenho é a minha van. From the subway station Largo do Machado, you can take a van all the way to top and back. The same service you have from Praça do Lido in Copacabana. Tickets are sold at a desk at the subway station that is open every day, 8 to 17. Então eu posso também ir de van até lá. Eu tenho que pegar lá, eu tenho que ir até a estação do Largo do Machado e lá eu pego uma van. Para comprar o ticket, né, a passagenzinha para van, eu tenho que ir lá no metrô e comprar lá na estação de metrô. Nesse lugar ele fica aberto das 8 da manhã às 5 da tarde para poder comprar o meu ticket, certo? Então essas são as maneiras como eu consigo chegar até o Corcovado. Isso é bem importante, né? Se você quer ir visitar, eu preciso saber quais os caminhos que eu faço, como é que eu faço. Ok? Tranquilo? Dá mais uma lida. Olhe quantas palavras a gente conhece. Os meios de transporte, os lugares do Rio de Janeiro, né? Muito bem. Vamos responder então? No seu caderno eu quero que você apenas coloque as respostas, você não precisa copiar as perguntas. Eu vou ler a pergunta e você vai respondendo aí no seu caderno. Vamos fazendo juntos? Então vamos lá. Então a letra A do exercício número 2, né? O texto era o número 1, número 2. How do I get to the top of Corcovado? Como é que eu chego no Corcovado? Você pode responder em português se você não se sentir confortável em responder em inglês, ok? But teacher, can I answer in English? Yes, of course, much better. Teacher, posso responder em inglês? Sempre, claro, muito melhor. Mas se você não consegue, responde em português, não tem problema. Então vamos lá. Pelo que lemos lá no texto, quais são as formas que eu posso chegar no Corcovado? Responde aí. A letra B. Where can I catch the train? Onde que eu posso pegar o trem? Você lembra que lugares que eu posso pegar o trem? Como é que está a memória de vocês? Vamos ver. Letra C. What time does the first train leave? Que horas que o primeiro trem sai? Qual é o horário dele? Letra D. How often does the train depart? Quantas vezes, a cada quanto tempo esse trem sai? Letra E. Where can I take a van all the way to the top and back? Onde que eu posso pegar a van para ir e voltar? Onde é que eu pego essa van? E a F. Where can I buy tickets for the van? Onde é que eu posso comprar o ingresso para a van, o ticketzinho para a van? Vou dar um tempinho para você responder.
Bom, então agora nós lemos o texto, retiramos as informações, vamos conferir as nossas respostas. Esse é um texto longo, com várias informações, então não se preocupe, tá? Vamos fazendo bem tranquilo. Então vamos lá. A letra A, eu queria saber como é que chegava no topo do Corcovado. O que você respondeu? Você deve ter respondido que você pode chegar de bus, de trem, de van, certo? São as 3 opções que eu posso chegar lá. Onde eu posso pegar esse trem? Eu posso pegar ele lá no Cosme Velho, certo? Que hora sai o primeiro trem? O primeiro trem sai às 8h30, 8:30. Letra D, qual é a frequência de quanto em quanto tempo esse trem sai? Ele sai a cada 30 minutos, todos os dias, a cada 30 minutos. Onde eu posso pegar a van? Eu posso pegar no Largo do Machado, posso pegar também na Praça do Lido, em Copacabana, certo? E a letra F, onde eu posso comprar as passagens para a van? Eu posso comprar no Subway, na Subway Station, lá no metrô. Tranquilo? Conferiu as suas respostas, corrija, vê se está tudo certinho, ok? Então, let's go! No exercício número 2, olha quais os question words que nós usamos. Nós usamos how, que é como, usamos where, onde, what time, que horas, how often, qual a frequência, where, nas duas últimas, que é onde. Então, essas informações que vocês deveriam procurar no texto, certo? Como é que foram montadas essas frases? Como é que eu monto a minha frase? Qual é a estrutura que eu uso? Eu preciso de uma question word, eu preciso de um verbo auxiliar, um sujeito, um verbo principal e um complemento. Então, na letra B, eu usei a question word where, o verbo auxiliar can, o sujeito I e o verbo principal catch. E o complemento, eu quero saber onde eu pego o trem, the train. Na letra C, essa frase eu já não precisei de complemento, então olha lá. Eu usei a question word what time, o verbo auxiliar does, o sujeito the first train e o meu verbo principal leave. Eu quero saber que horas o trem parte, ele sai. Na letra D, eu também não precisei de verbo de complemento para a frase. Então eu usei lá a question word how often, o meu verbo auxiliar does, o sujeito é o train, the train, o main verb depart e a minha frase termina por aqui. How often does the train depart? Qual é a frequência? Quanto tempo ele sai? Na letra E, where, a minha question word, can, o meu verbo auxiliar, I, o sujeito, o verbo principal, mas agora aqui eu precisei de um complemento, ó. Onde eu posso pegar a van? E na última, onde eu posso comprar os tickets para a van? Também usei o where, o auxiliar can, I, o verbo principal buy e daí o complemento tickets for the van, certo? Então aqui nós montamos a estrutura das frases que foram usadas lá na sua pergunta, ok? Muito bem. Agora é a sua vez. It's your turn. Observe a pergunta, observe principalmente a resposta e você vai escolher qual é o pronome indicado para cada pergunta. Let's go? Então vamos lá. Olha ali a menininha. Eu quero saber, is she? O que eu quero saber? A resposta é, she is my sister. Ela é minha irmã. Se a resposta é, ela é minha irmã, qual foi o pronome interrogativo que eu usei? Você pode pensar nele em português e aí então você vai buscar ele em inglês. Então vamos lá. Letra A eu tenho who, letra B eu tenho what e letra C when. A segunda, is he happy? Because he has got a new car. Olha ali, ó, na minha resposta eu já tenho a dica da minha pergunta. Eu usei porque ele tem um carro novo. Se eu uso because na minha resposta, na minha pergunta eu só posso usar. Então, um tempinho para você achar suas respostas e escrever aí no seu caderno.
Então, se eu pergunto, se a minha resposta ela é minha irmã, eu só posso perguntar who? Who is she? Quem é ela? E a segunda, eu quero saber por que ele está feliz. Why? Se eu tenho because na resposta, eu só posso ter why na pergunta. Let's go! E agora? Olha lá, tá sentadinho lá, confortável, e a minha resposta é he is at the cinema. Ele está no cinema. O que eu pergunto? Na segunda, olha a carinha dele, judiação. Tá doente. Because he's ill. Porque ele está doente, né? Não tá bem. O que eu pergunto? Um minutinho para você responder aí no seu caderno. Então vamos lá, o que eu quero saber? Eu quero saber onde. Onde ele está? Ele está no cinema. Ah, o próximo eu tenho because novamente, então só pode ser why. Por que ele está triste? Porque ele está doente. Let's go. Agora, a minha resposta é tomorrow. Tomorrow é amanhã. E a segunda, minha resposta é my granny, minha avó. Outro vocabulário para avó. O que eu estou perguntando aí? Se a minha resposta é amanhã e minha resposta é minha avó, o que eu vou colocar de pronome interrogativo? Coloca aí no seu caderno.
minha resposta é amanhã, a minha pergunta só pode ser when, quando. Quando é o aniversário dele? When is your birthday? Quando é o seu aniversário? Tomorrow, amanhã. E a segunda? Makes dinner. O que eu quero saber? Eu quero saber who makes dinner? Quem fez o jantar? My granny. Ok? Again. Is that? It is a present. Is the exam next week? Então, nessa eu quero saber. A minha resposta é um presente. O que eu pergunto? E na segunda? Semana que vem. O que eu vou perguntar? Coloca no seu caderno. Se a minha resposta é it is a present, a minha pergunta só pode ser what? What is that? O que é isso? Isso é um presente. E a segunda? When? When is the exam? Quando é a prova? Quando é a sua prova? Next week. Ok? Então, sempre o meu pronome interrogativo tem a ver com a minha resposta, né? Não posso te perguntar where, quando onde é o exame, e você me responder na próxima semana. Cuidado sempre com o teu pronome interrogativo. E agora? Olha lá, olha o gato. A minha resposta é it's on the keyboard. Ele está no teclado. E a outra, a lot of things, muitas coisas. O que eu quero saber? Coloca no caderno.
resposta ele está no teclado, o que eu quero saber? Where? Where is the cat? Onde está o gato? E a outra, olha a mocinha toda feliz com várias sacolas, o que eu quero saber? What did you buy? O que você comprou? A lot of things, muitas coisas. Tranquilo? Foi fácil? Moleza? Agora então um quiz, bem rapidinho. O que significa o pronome interrogativo who? Ele significa quem, onde ou qual? Rapidinho no seu caderno. Who significa quem. Very good. O que significa when? Que pronome interrogativo é esse? When. Quem, qual ou quando? Significa quando. Muito bem. Então, nós terminamos os nossos pronomes interrogativos.
Eu quero que você agora no seu caderno monte frases usando esses pronomes interrogativos. Eu quero que você faça uma pergunta usando quando, uma pergunta usando quem, uma pergunta usando o que, uma pergunta usando porquê e uma pergunta usando como. Então você vai montar essas perguntas no seu caderno usando esses pronomes interrogativos em inglês, certo? Na próxima aula a gente vai conferir algumas opções de perguntas que a gente pode fazer. Tranquilo? Então vejo vocês na próxima aula. Não esqueçam de relembrar vocabulário, relembrar os pronomes interrogativos. See you in the next class, ok? Bye guys, see you!